Você já se perguntou como um rei poderoso, amado por seu povo, pôde cometer um pecado tão profundo? A história de Davi, um dos monarcas mais importantes de Israel, é repleta de glória e tragédia. Mas é a história de sua queda que nos intriga e nos faz questionar a natureza humana. Desvendemos o relato perturbador do que Davi fez com a mulher de Urias. Compreenda o contexto histórico, as implicações morais e as consequências desse ato que abalou o reino. Entenda as nuances da narrativa bíblica e descubra lições valiosas sobre liderança, pecado e redenção. Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora. Aprenda a aplicar esses ensinamentos à sua própria vida, extraindo lições práticas e relevantes para a sua jornada pessoal e profissional. O relato do pecado do rei Davi é um capítulo crucial na história bíblica, revelando a complexidade da natureza humana. Davi, um rei poderoso e amado, sucumbiu à tentação, um ato que ecoa até os dias de hoje. Compreender esse episódio exige mergulhar no contexto histórico do antigo Israel. A época era marcada por conflitos, alianças e transformações sociais. A posição de Davi como líder religioso e militar influenciava profundamente a vida de seu povo. Analisar as motivações de Davi e as consequências de seu ato nos permite compreender as nuances da liderança e as implicações de escolhas morais. A narrativa nos convida a refletir sobre a importância da humildade, da responsabilidade e do perdão. A compreensão deste relato nos ajuda a contextualizar a jornada de Davi e suas escolhas, desvendando lições aplicáveis à nossa própria vida. A busca pela redenção, mesmo após erros graves, é um tema central. Desvende os mistérios por trás do pecado do rei Davi. Compreenda as lições deste relato histórico e ajude-nos a construir uma comunidade de aprendizado. Inscreva-se agora para continuar a jornada e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua participação é fundamental para enriquecer este conteúdo e aprofundar nossa compreensão da história. Para compreender o impacto do pecado de Davi, analise as motivações por trás de seu ato. Identifique semelhanças em situações contemporâneas de liderança e poder. Reflita sobre como a pressão e a tentação podem influenciar decisões. Desenvolva uma estratégia para reconhecer e lidar com suas próprias tentações. Pratique a autoconsciência e a busca por equilíbrio. Identifique os gatilhos que podem levar a escolhas impensadas. Pratique a introspecção e a análise de suas próprias ações. Pergunte-se sobre os valores que guiam suas decisões. Como você reagiria em situações semelhantes? Aplique esses princípios à sua vida cotidiana, reconhecendo a importância da responsabilidade pessoal e da busca por crescimento moral. Lembre-se que a jornada de aprendizado é contínua. O momento em que Davi comete adultério com a mulher de Urias representa um ponto crucial na história. A tentação, o poder e a consequente queda de um rei, amado e respeitado, demonstram a fragilidade da natureza humana. Este episódio revela o conflito entre a busca por poder e a manutenção da integridade moral. A decisão de Davi coloca em xeque o legado que ele construiu, gerando consequências devastadoras para si e para seu reino. A história de Davi é um alerta sobre a importância de reconhecer e lidar com as tentações, especialmente em posições de liderança. A urgência reside em aprender com os erros do passado para evitar repeti-los no presente. Entender este ponto crucial nos ajuda a refletir sobre nossas próprias escolhas e a importância da responsabilidade moral em todas as esferas da vida. A lição é clara: o poder não garante a imunidade ao erro. O pecado de Davi, descrito em 2 Samuel 11, envolve um adultério com a esposa de um soldado, Urias.
Entender esse episódio exige analisar o contexto histórico, onde a poligamia era permitida, mas não justificava o ato. Primeiro, compreenda a figura de Davi como rei, líder militar e poeta. Sua posição de poder o coloca em uma situação de influência e responsabilidade. A tentação se torna mais acentuada devido a essa posição. Segundo, analise a importância da lei moral no contexto bíblico. O adultério era considerado um pecado grave, desrespeitando o casamento e a dignidade humana. Este ponto é fundamental para entender a gravidade do ato de Davi. Terceiro, observe a consequência da escolha de Davi. O arrependimento, a confissão e a busca por perdão são temas centrais. A narrativa destaca a fragilidade humana e a necessidade de responsabilidade. Finalmente, considere o papel do profeta Natã na confrontação de Davi. A narrativa enfatiza a importância da humildade e da responsabilidade moral, especialmente em posições de poder. Como aplicar as lições de Davi à vida moderna? Imagine um líder empresarial enfrentando pressões para tomar decisões éticas questionáveis. A história de Davi nos ensina a importância da autoconsciência e da busca por valores sólidos. Identifique seus próprios gatilhos emocionais e situações de pressão. Desenvolver mecanismos de enfrentamento é crucial para evitar escolhas impensadas. Pratique a introspecção e a avaliação constante de suas ações. Busque mentores e conselheiros para obter perspectivas externas e apoio. A busca por orientação e feedback construtivo pode ser fundamental para evitar erros. Construa relacionamentos sólidos e confiáveis. Lembre-se que a responsabilidade moral não é apenas individual, mas também social. Considere o impacto de suas decisões nos outros e na sociedade. A ética é um valor crucial para a liderança. Em situações de pressão, pratique a respiração profunda e a meditação. Estes exercícios podem ajudar a acalmar a mente e promover a tomada de decisões mais ponderadas. A história de Davi nos força a analisar a complexidade da redenção. Seu arrependimento, apesar do pecado, demonstra a possibilidade de mudança e crescimento pessoal. Isso transcende a história bíblica, aplicando-se a líderes e indivíduos em todas as épocas. Um estudo de caso interessante é a comparação entre a liderança de Davi e de outros reis da Bíblia. A análise de suas ações e reações revela padrões de comportamento e suas consequências. Como a história de Davi influenciou a percepção de liderança na cultura ocidental? A busca por perdão e a restauração da imagem pública de Davi, apesar do escândalo, demonstram a resiliência humana e a importância da graça divina. O exemplo de Davi nos lembra que o erro não define a pessoa, mas a reação a ele sim. Entender a profundidade do arrependimento de Davi e as consequências de suas ações nos ajuda a construir uma visão mais abrangente sobre a jornada humana e a importância da liderança ética. A história de Davi serve como um lembrete para todos nós. Pesquisas históricas mostram que a figura de Davi, apesar de seus erros, é vista como um líder complexo e influente na tradição judaico-cristã. Sua história serve como um estudo de caso sobre a natureza humana, a fragilidade da liderança e a importância do arrependimento. A narrativa de Davi nos ajuda a entender a dinâmica de poder e influência em contextos históricos. A análise de suas decisões, tanto positivas quanto negativas, permite que observemos padrões de comportamento que podem ser aplicados à liderança moderna. Estudos sobre psicologia da liderança apontam que a capacidade de lidar com erros e aprender com eles é crucial para o desenvolvimento de líderes eficazes. A história de Davi nos oferece um caso real de um líder que cometeu falhas, mas que, apesar disso, buscou a redenção.
A análise do contexto histórico da época de Davi e a compreensão das leis e costumes da sociedade da época fornecem uma visão mais profunda sobre o impacto de suas ações. Isso nos permite analisar as implicações reais do pecado de Davi na vida de seu povo. Ainda tem dúvidas sobre o impacto do pecado de Davi? Afinal, como podemos aplicar essas lições à nossa vida? Um ponto-chave é entender que o erro não define quem somos, mas sim como reagimos a ele. Muitos estudiosos argumentam que a história de Davi, apesar do pecado, mostra a capacidade humana de arrependimento e busca por redenção. Isso é crucial para a compreensão da natureza humana e a importância da resiliência. Imagine um líder contemporâneo que comete um erro. Como ele pode lidar com as consequências e aprender com o passado? A história de Davi oferece um exemplo com todas as suas complexidades. Podemos aprender muito com isso. Talvez você se pergunte se o contexto histórico justifica os atos de Davi. A verdade é que o contexto não elimina a responsabilidade moral. A história nos ensina que a liderança exige integridade, mesmo em tempos difíceis. E como a sociedade evoluiu desde então? Preparado para mergulhar mais fundo na complexidade da história de Davi, vamos juntos desvendar as lições que ela nos oferece. Em resumo, a história de Davi nos mostra a complexidade da natureza humana, a importância da liderança ética e a possibilidade de redenção. Sua trajetória, marcada por erros e arrependimento, nos ensina a lidar com as consequências de nossas escolhas. Ao compreender o pecado de Davi, podemos desenvolver maior autoconsciência e fortalecer nossa capacidade de tomar decisões mais responsáveis. Identificar nossos próprios gatilhos e buscar orientação são passos cruciais. Lembre-se, a história de Davi não é apenas um relato do passado, mas um espelho para o presente. Ela nos permite aprender com os erros e evitar repeti-los. Aplicando esses ensinamentos, podemos construir uma vida mais ética e significativa. Para continuar explorando essa jornada de aprendizado, inscreva-se em nosso canal e compartilhe seus pensamentos. Juntos, podemos aprofundar nossa compreensão da história e suas lições. Compartilhe com seus amigos. A história de Davi, com sua grandeza e fragilidade, nos lembra que a jornada humana é complexa e cheia de desafios. Sua queda e subsequente busca por redenção nos mostram que o erro não define, mas a resposta a ele sim. Reflita sobre a responsabilidade que acompanha o poder e a importância da humildade. A história de Davi nos convida a questionar nossos próprios valores e a buscar um caminho mais alinhado com nossos princípios. Lembre-se, a história de Davi não é apenas um relato do passado, mas um espelho para o presente. Podemos aprender com seus erros e buscar a nossa própria redenção, aplicando essas lições à nossa vida. Continue explorando a riqueza da história, buscando aprender com os exemplos e as lições de figuras do passado. Sua jornada de aprendizado continua. Compartilhe este conhecimento.